Olá, bom dia. Meu nome é Dr. Fernando Martinelli, sou especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e trabalho na Clínica Cardion. E venho através desse breve vídeo alertar sobre uma das principais doenças cardiológicas que a gente tem, que é a hipertensão arterial sistêmica. E que inclusive temos dados, não só a nível de Brasil, mas de mundo, que tem pouco diagnóstico e muito desse diagnóstico pouco tratado. E muitos desses tratados, a grande minoria está na meta adequada. A gente sabe que a hipertensão arterial é uma das doenças cardiológicas de grande impacto nas doenças cardiovasculares. E risco a falar que é a principal. No Brasil, estima-se em torno aí de 32%, mais ou menos, da população brasileira que é hipertensa, em torno de 40 milhões. E infelizmente aí apenas 66, 60 e poucos por cento tem diagnóstico, e desses que tem diagnóstico, a grande maioria recebe tratamento adequado, né? E eu risco a dizer que cerca de 80% não estão bem tratados, só apenas 20%. E com relação à hipertensão arterial, a gente sabe que é uma doença, na grande maioria das vezes, assintomática. Aí que mora o perigo. Porque muitas vezes, a gente não vai, o paciente às vezes não tem nada, no sintoma é um achado casual, do aparelhinho de pressão do amigo, do pai, e que fica sabendo. Às vezes não tem cefaleia, dor de cabeça, dor no peito, pode acontecer, mas é a grande minoria. Por isso que verificar, atentar, ter a curiosidade de aferir a pressão é extremamente importante. A gente sabe que tem vários fatores de risco para a hipertensão, desde ingestão em excesso de sódio, de sal. A gente sabe que aqueles pacientes que consomem mais de 2 gramas de sódio, que é equivalente a mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha, estão mais propensos a ter hipertensão. Os pacientes com sobrepeso, com IMC elevado, né, obesidade, IMC principalmente acima de 30, tem um risco maior. Tem outras causas como sedentarismo, tem outras causas genéticas. A etnia, a gente sabe, por exemplo, que no homem, o homem mais jovem e tem níveis de pressão maior que a mulher, mas a partir do momento que vai aumentar as décadas, isso inverte um pouquinho. Do ponto de vista também de causas secundárias, a gente tem visto muito aqui causas secundárias, principalmente a apneia obstrutiva do sono. Depois da pandemia do Covid, está muito prevalente, né? Paciente que às vezes tem roncos noturnos, tem cansaço de dia, sonolência de dia, é um paciente que pode ter uma hipertensão arterial secundária ou até mesmo já hipertense de difícil controle, né? Então, todos esses fatores de risco e alguns mais são a idade, né? Quanto maior a idade, maior a chance do paciente ficar hipertenso. Normalmente a gente tem uma hipertensão que aparece ali entre os 30 e 55 anos, em média. Tem as causas secundárias que a gente tem que tomar cuidado. Quando o paciente vem muito jovem, abaixo de 30 anos, acima de 60, 55 anos, vamos investigar a causa secundária. Mas o fato é que a gente tem que controlar os fatores de risco para evitar, tentar amenizar ou evitar o aparecimento da hipertensão. Mas o mais importante é a gente fazer uma consulta regular, principalmente história familiar, pode aumentar o risco se o pai e a mãe são hipertensos, pode aumentar o risco de hipertensão. E a gente tem que ficar atento no diagnóstico, né? O diagnóstico de uma hipertensão arterial é essencialmente clínico, baseado nos sintomas, nos fatores de risco, e a gente tem que ficar atento muito nisso. Mas hoje em consultório, e a gente tem validação de aparelhos, que é o mapeamento, é o MAPA e o MRPA, né? O MAPA, o paciente sai com o aparelho da clínica, fica 24 horas fazendo as médias, né? Serve para vários cenários, serve para confirmar uma hipertensão, serve para excluir uma hipertensão essencial, às vezes fazer o diagnóstico de hipertensão do avental branco, que é muito comum, do jaleco branco. Aquele paciente que vem com a pressão alta no consultório, mas faz um mapeamento, as médias estão normais. E tem o inverso também, que é a hipertensão mascarada, onde o paciente está com a pressão normal no consultório, mas tem algum achado, uma lesão de órgão-alvo, na hora que vai para as médias estão alteradas, né? E hoje a gente tem uma validação muito bem definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Hipertensão, que é o MRPA,
que é a monitorização residencial da pressão arterial, que o paciente não precisa dormir com o aparelhinho e fica com ele aí, afere de manhã, de tarde, o protocolo é mais ou menos 5 dias, tem o mesmo valor diagnóstico, prognóstico e para avaliação da resposta terapêutica. Então esses são os principais aspectos, né? Mas a gente alerta como especialista que é um dado alarmante. Como eu falei no início, a hipertensão é a principal causa de morte cardiovascular. O paciente normalmente ele não vai morrer de hipertensão. O paciente morre das complicações da hipertensão, principalmente de lesão de órgão-alvo. Ele vai para uma hemodiálise, porque vai fazer nefropatia hipertensiva. Ele vai para o oftalmologista, porque pode ficar até cego. É um paciente que pode ter retinopatia hipertensiva. Ele vai morrer de infarto, ele vai morrer de AVC, né? Então, essas complicações que a gente almeja evitar. E quando o paciente chega no nosso consultório, a gente faz o diagnóstico, estratifica o risco cardiovascular desse paciente e a partir daí propõe metas terapêuticas. Não esquecer nunca que eu sempre falo que a pedra angular é sempre também o tratamento não farmacológico. Exercício físico, controle de peso corporal, dieta adequada, controle e gerenciamento do estresse, do sono, né? E por aí vai. E a gente tem que ficar atento mesmo na meta individualizada de cada paciente, porque cada paciente tem uma meta. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Então a meta é uma meta individualizada, para cada paciente tem uma meta de pressão. E a gente tem que ficar atento mesmo, porque os dados são alarmantes, não só no Brasil, mas no mundo. Então, assim, mais de 80% dos pacientes que têm diagnóstico de hipertensão arterial, que recebem tratamento de hipertensão, não estão bem controlados. Então, fica a dica e sempre consulte o seu cardiologista com regularidade e a partir daí a gente está contribuindo para, com certeza, diminuir os riscos de morte cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.